Pastor Fábio Gomes. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, amém. Oh, glória, irmãos. Glória. Exaltado o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. A Ele honra, glória, poder, domínio e majestade para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. A vitória é nossa. Até aqui. E por isso a Assembleia de Deus de Siloé, andando de joelhos, andando de joelhos. Isso, quem trouxe sua Bíblia aí, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Amém? Nós vamos falar um pouquinho de atitudes que marcam. Atitudes que marcam. Eu queria fazer um banner para o tal do Novembro Azul. Aí eu ia colocar a seguinte temática: o Novembro da Diferença. Não é da indiferença, mas da diferença. Não deu tempo de pedir, irmãos, é tanta informação, é tanta coisa para resolver. Mas quem sabe a Natália não prepara um banner do Novembro da Diferença. Amém? Não precisa botar gravura, uma letra top, que você sabe fazer. Amém? Você e a Ana. Amém? Carol. Ó. Queridos, Atos 26, versículos 11, versículo 12 e o versículo 13. Aí você senta e nós vamos continuar no livro dos Atos, mas nós vamos dar um salto e o slide vai nos ajudar. Os bons de Bíblia vão chegar rápido. Amém? Uma palavra voltada para o que nós estamos vivendo e o que Deus tem falado. Amém? Nós estamos no dia 12 do mês 11, é isso? E os observadores, os atentos, vão perceber que o que eu vou falar aqui nada mais é do que Deus já tem falado ao longo desses 12 dias. Amém? Diz assim, Atos 26, versículo 11, isso. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, e excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que comigo iam. Amém? Amém, queridos? Amém. Se assenta aí. Mantenha a Bíblia no seu colo. Deixa ela aberta aí no que nós acabamos de ler. E logo, logo nós vamos transcorrer aqui alguns versículos de um capítulo desse mesmo livro. Amém? A intenção é formar um raciocínio lógico na mente de quem me ouve. Amém? Quem me ouve? Oh, glória, turma do telão, a galeria. Irmãos, que ambiente gostoso, irmãos. Diga para o seu irmão, você sabia que se você quiser, você pode levar este ambiente para a sua casa? Você sabia disso? Saiba então.
Coisa boa, né, irmãos? Eu sei que para alguns aqui nem cabe, né? Eu sei que a sua casa é uma bênção. É louvor, é adoração, é leitura de Bíblia, é joelho no chão, é clamor, é intercessão. Seu telefone não para, as pessoas te ligam, pede conselho, pede oração, não é assim? Então não mudou muito o que eu falei. Mas tem alguns que, se deixasse, moraria aqui na igreja. Mas deixa esse assunto para terça-feira. Hoje é ceia. Amém, queridos. Queridos, o apóstolo São Paulo, ele está muito prestes de fazer a sua última viagem. Na verdade, Paulo vivia todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Você vai ver a comprovação disso, ou a testificação, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, e no capítulo 4, e no versículo, se eu não me engano, 17, Paulo vai dizer que o Senhor voltará do céu com alarido em glória, e o som da trombeta vai soar, os que morreram em Cristo serão arrebatados. E Paulo vai dizer algo muito peculiar, Lucas. Paulo vai dizer assim: e nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo acreditava que a sua geração era a geração do arrebatamento. E o crente que não vive isso, você que amanhece e não crer que a qualquer momento a trombeta irá soar e que Cristo voltará, irmãos, foi falado aqui que será no abrir e fechar de olhos, amém? Qualquer hora eu vou tratar ali com a sonoplastia, né? Para quando eu falar essa frase, eles apagar a luz assim, vai ficar difícil de me ver, né? Mas para todos os efeitos eu fui arrebatado, amém? Eu vou combinar lá com o Bruno, com o Júnior, vai dar certo. Mas, irmãos, o crente, ele precisa respirar isso, ele precisa viver isso. O apóstolo Paulo, ele está diante do rei Agripa, e Paulo está forçando passagem para Roma. Paulo foi um homem Xavier, que foi chamado para pregar para Nata, Jerusalém. Paulo queria falar aos grandes, irmãos, aos nobres, e ele tinha cacife para isso. Só que só tinha um probleminha, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nem sempre, ele triunfou. Certa feita, ele chegou em Filipe, e pelo Espírito ele foi impedido de atravessar para a Ásia Menor. Aí a Bíblia diz que em visão, um varão clamou dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajude. Aí a Bíblia diz que ele então atende, ou seja, Paulo estava andando no trilho da obediência. E a Bíblia diz que o final dessa história, capítulo 16 de Atos, nós já conhecemos: açoites, por 5 vezes 39 chibatadas, de maneira que ele é lançado no cárcere após apanhar, e com todos os motivos para murmurar, porque ele estava no trilho da obediência. A Bíblia diz que ele, Silas e comitiva decidem adorar a Deus, e eles começaram, irmãos, a alçar um hino de louvor e adoração ao Senhor. Se eu soubesse cantar, eu até arriscaria dizer qual hino eles poderiam ter cantado. Talvez esse que o Lucas acabou de cantar, de todas as provas que eu já passei. Mas a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, as placas tectônicas se moveram, e as portas, não disse a porta, eu disse as portas do cárcere se romperam. Só que o que são é que, segundo o tratado e a lei de Roma, uma vez que o carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, ele tinha que pagar com a própria. Passou de um, cada qual da sua casa seria dizimado. Aí o carcereiro olha, Lucas, e vê
todas as portas do cárcere abertas. Ele pensou contigo: não vou suportar ver a minha família ser dizimada ou morta, vou me matar. Ele saca da espada, e quando ele ia desferir o golpe, uma voz ecoou de dentro do cárcere: não faça coisa, homem, pois estamos todos aqui. Paulo não disse eu estou aqui, Paulo não disse Silas está comigo, mas ele disse todos estão aqui, porque aonde Jesus está, até o que era para dar errado, experimenta levar Jesus para casa. E aquele crente problemático lá, irmãos, eu estou dizendo crente, mas pastor, não quer nada com Jesus, bebe da número 1 a 88, já passou do cigarro, já está no entorpecente, eu trato ele como crente, vou te provar isso aqui à luz da palavra. Escute isso aqui. Paulo, então, irmãos, ele está diante de um rei, e ele tinha cacife para falar, irmãos, nos vernáculos da palavra, usar o português rebuscado, porque Paulo tinha cacife para isso. Mas ele percebeu que às vezes que ele tentou falar com palavras de intelectos e sabedoria, ele só apanhou. Teve lugar que ele teve que sair correndo, foi escondido, teve lugar açoitado, porque ele tentava falar de igual para igual. Às vezes a gente aprende uma coisinha e a gente já quer dizer que sabe mais que o outro. Então Paulo aprendeu uma lição. Aí agora ele vai diante do rei. E o que é que ele vai falar pelo rei, para o rei? Ele vai falar da cruz. Ele vai falar de Cristo. Paulo não como alguém que tinha sabedoria, Paulo vai debaixo de obediência. Quem está entendendo? Debaixo de humildade. Diga ao seu irmão: vai pela humildade. Diga aos humildes, diga: a vitória, ela é certa. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos a queda, ela é eminente. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Paulo agora, ele está diante do rei Agripa, e ele vai trazer à memória algumas ações que marcaram a sua vida. Abre comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Abre comigo aí. Me ajuda aí, versículo 54. Está lá. Atos 7, 54. Escute isso aqui. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Segura. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está, diga em pé, à mão direita de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Essa porção aqui está falando de Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, selecionado para o ofício. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Estevão decide ir à praça pregar e disputar com os maiorais, os entendidos da lei, sendo que a Bíblia nos diz que eles não podiam com Estevão, dada a sabedoria que Deus derramara sobre a vida de Estevão. Estevão vai dizer que contra as verdades da palavra não há lei. Aí a Bíblia diz que os homens ficam enfurecidos,
porque Estevão os envergonhavam na praça pública, com palavras vindas do alto. Irmãos, um homem conectado com os céus, ninguém segura. Diga isso para o seu irmão: um homem conectado com os céus, ninguém segura. Diga: um homem conectado com os céus é dor de cabeça para o inferno. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz, irmãos, que eles ficam com tanta raiva de Estevão. Aquele crente cheio, irmãos. Sabe quando você decide buscar só um pouquinho? Você chega na consagração, vem na oração das 3 da tarde, você consegue chegar na oração da noite, aí você tira um tempo em casa para ler a palavra, aí não contente, você sobe um monte, você decide consagrar a sua vida, você começa a perceber que o mundo espiritual começa a se mover, é carro que freia em cima, é vizinho se levantando, é pessoas do trabalho querendo puxar, só porque você buscou um pouquinho. Estevão estavam tão cheios de Deus, que eles rangiam os dentes. Irmãos, no texto original, Rafão, esse ranger os dentes, na verdade, não é um dente superior, da arcária superior bater no inferior, não. No sentido original eles mordiam Estevão, deusa, de maneira que eles arrancavam um pedaço da carne do diácono. Você consegue imaginar isso? Esse ranger de dente, dada a fúria, a Bíblia está dizendo aqui, e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração, e rangiam seus dentes, eles mordiam. Eles não só apedrejaram, eles não só deram pauladas em Estevão, a raiva deles era tanta que eles mordiam e arrancavam um pedaço do diácono. Mas olha o que diz o 55. Mas ele quem? Diga Estevão. Diga mais Estevão. Diga cheio do Espírito. Diga cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Apedrejado, odiado, mordido, mas com os olhos, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de... Versículo 56, e disse: eis que vejo os céus e o Filho do Homem, um homem com H maiúsculo, que está em a mão direita de Deus. Rapidinho, Bruno, me ajuda, Hebreus 10, 12. Hebreus 10, 12, depois a gente volta para cá. Coisa rápida. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único, pelos, está fazendo o quê? E agora, em pé ou sentado? Deixa eu explicar isso aqui. Escuta isso aqui. Irmãos, quem é que está sendo apedrejado? Mordido, odiado. Mas a Bíblia diz que ele está com os olhos fixos aonde? Cheio do Espírito Santo. Ele tem visão, Márcio Narciso, da glória. Ele tem visão, Martins, que o céu está, diga, aberto. E ele vai ver o Filho do Homem à destra de Deus, que não está sentado, mas ele está de... Jesus está de... Irmãos, atitudes que marcam. O homem está no estado de obediência, sim ou não? Odiado, sim ou não? Apedrejado, sim ou não? Mordido, sim ou não? Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando ele olha para o céu se abre. Jesus está à destra do Deus Pai, e já não está sentado como em Hebreus nós acabamos de ler, porque Jesus está de pé. Vamos ver os versículos subsequentes. 56, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé
a mão direita de 57. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremessaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram aos pés, as suas vestes aos pés de um jovem chamado, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu. Versículo 60 e derradeiro. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este. E tendo dito isto, irmãos, uma atitude dessa não faz Jesus levantar? O que faz Jesus levantar, irmãos? Eu quero falar aqui, irmãos, duas questões desse levantar de Cristo. Primeiro, Estevão, após ser maltratado, mordido, ele vai entregar o Espírito, mas antes de entregar o Espírito, ele libera a seguinte palavra: Senhor, não impute ele os seus. E outras palavras, traduzindo em miúdo, ele estava dizendo: Senhor, perdoa eles. Me morderam, me apedrejaram, me odiaram, mas o meu coração está, e por isso eu vejo o céu. Senhor, perdoa eles. Irmãos, eu podia pregar aqui pelo menos umas 4 situações aqui que fez Jesus levantar, que fez Deus levantar, mas as questões não foi como esta, porque Jesus levantou, o assistiu e o recebeu. Jesus não desceu, não matou, não maltratou, não fez com que a raça humana fosse extinguida, não. Jesus levantou, irmãos, para receber alguém que, após passar por tudo isso, conserva o seu coração puro e suas mãos limpas. Eu me arremeto até o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 24, é isso? Quem intentará o santo lugar do Senhor? Aqueles que é puro de mão e limpo de coração. A Bíblia está dizendo que Jesus levanta para receber Estevão. Quem foi Estevão? O primeiro mártir, irmãos, das Sagradas Escrituras. E por que ele se tornou um mártir? Porque Estevão conservou seu coração puro. E se você observar, irmãos, todos os demais que morreram por Cristo, o apóstolo São Pedro, irmãos, quando chegou o dia da sua crucificação, ele não pediu a morte de ninguém, mas ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Vira essa cruz de ponta cabeça, serra de cima para baixo, de baixo para cima. Eu não sou digno de me comparar a ele. Eu não sei se você está entendendo. Pouquíssimas foram as vezes que você viu Jesus se levantar do seu trono, mas quando Estevão os traz para si e não joga para cima dos outros, porque, irmãos, se sou eu ia dizer: Senhor, acaba com eles, Senhor, acaba logo com essa raça, eu estou fazendo a sua vontade. Eu não posso sofrer, eu não posso ser caluniado, eu não posso ser perseguido. Por quê? Porque eu sou teu filho. Pensamento do bandido. O bandido disse para Jesus: se tu é filho de Deus, salva-te e salva-nos. Por quê? Porque eu sou filho, eu não posso sofrer. Quem foi que disse que andar com Deus te isenta das pedradas? Quem foi que disse que fazer a vontade de Deus, a porta não pode fechar? Quem foi que disse, porque somos crente, o casamento não pode balançar, o barco não pode balançar? Quem foi que disse que o fato de você ser crente te isenta de comer os 30 ovos que passa vendendo na sua rua? Rabagai, calabrando o que eu faço. É que eu sou crente. Ninguém pode pisar no meu pé. Ninguém pode entrar no meu caminho. Que Bíblia que você lê? Que
Bíblia é essa que você lê? O Evangelho de João, ele é dos evangelhos sinóticos. Até porque o Evangelho de João é escrito à igreja. Amém, queridos? Mateus aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos ou gentios, e João à igreja. João à igreja. E esse evangelho que é escrito à igreja no capítulo 16, no versículo 33, a parte C, o próprio Jesus, usando os lábios de João, vai dizer: no mundo tereis aflições. Mas não termina com aflição, porque quem anda com Jesus não perde, ganha. Mas isso não quer dizer que todos os rounds vai ser vitorioso. Parece uns filmes que a gente assistia quando era mais moço. O tal do Rocky Balboa apanhava. No final de tudo, o único golpe fazia ele vencer. O tal do Van Damme apanhava. Até a história dos crentes, a gente apanha, mas no final nós vamos. Grito da... Parece que os ímpios são mais felizes. Parece que os ímpios vivem melhor. Mentira! Quando eles colocam a cabeça no travesseiro, vem o pensamento saldo do dia. Vem Ebadaragai, Shebidaragai. Diga para o seu irmão: tu está fazendo a coisa certa. Deixa o pau cantar. O socorro presente não vai te abandonar. É só para quem crê. É só para quem crê. Tem hora que tu puxa a ficha e você fica assim: eu estou fazendo tudo certinho. Onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Onde é que está o problema? Eita. Diga para o seu irmão: não tem problema nenhum. Diga: não tem problema nenhum. Só que existe alguns intempéries no percurso, mas no final vai dar tudo certo. Você crê, irmã Deusa? Você crê, meu irmão Marcelão? Você crê? No final vai dar tudo certo, irmãos. Quem crê que no final vai dar tudo certo? Tudo certo. Aí, irmãos, Jesus tem que levantar, irmãos. É Ele quem faz. Uma atitude dessa, sabe qual é a raiva do diabo? Primeiro, que você nasceu. Segundo, é que você se converteu. Terceiro, é que você conserva teu coração limpo e puro. Qual é a intenção dele, Marco Paulo? É fazer com que as rapinas qual é a intenção do diabo, irmãos? É que você faça a obra com raiva do irmão, que você faça a obra competindo com o irmão. É que você faça. Ele não quer te tirar da igreja. Ele quer que você seja o obreiro número 1 da igreja. Ele só não quer que você mantenha o seu coração limpo, as suas mãos limpas. Mas para vergonha dele, Jesus chegou na frente e está limpando, está passando a vassoura. Diga para o teu irmão: é hoje. Tem uma faxina de Jeová para passar no peito, no coração, na mente. É hoje que as mãos vão limpar e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê? Quem crê? Só que essa história não é de Estevão. Paulo está diante do rei Agripa. E como eu disse, tinha cacife para falar de igual para igual, porque tinha sabedoria para isso, tinha conhecimento para isso. Mas Paulo aprendeu que por mais que ele tivesse canudos, diplomas, faculdades, sem o Espírito não adianta de nada. Paulo disse: ainda que eu fale com ele segundo o costume, a língua que nós aprendemos, não vou convencê-lo.
Então eu vou pregar a cruz, vou pregar Cristo. Dê um conselho a esse teu irmão aí, diga: estude, se forme, ganhe bastante dinheiro. Diga: seja dizimista, mas não despreze o auxílio do Espírito. Diga: seja dependente do Espírito. Diga: tudo que você for fazer, coloca Deus na frente e serás bem sucedido. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Irmãos, lembranças que marcam. Nós lemos aqui, irmãos, deixa eu recapitular aqui para a gente dar um salto lá. Versículo 58, põe aí por gentileza. De Atos 7. Isso, está lá. E expulsando-o da cidade. É isso? O apedrejavam. E os testemunhas depuseram as suas, é isso? Capas, é isso? Aos pés de um jovem chamado, quem é esse? Esse agora está diante de um rei. E para que Estevão morresse, você sabe que Paulo teve que consentir. Nada acontecia sem o crivo de Paulo. Era uma espécie de voto de Minerva. Quem decidia a parada era, na ocasião, Saulo. Aí agora, o perseguidor, mas ele não reivindica o direito dele como alguém que tem canudo, como alguém que tem diploma. Irmãos, em Atos 16, eu já falei isso, vou tornar a dizer que tem pessoas que me vêem pela primeira vez ministrando hoje. Paulo tinha todo o direito de dizer: eia, eu não posso apanhar porque sou cidadão romano. Mas ele apanha porque ele não estava só. Esse negócio de sairmos juntos e lá na frente, porque você tem alguns predicados, alguns adjetivos que sobressaem a pessoa do irmão, você abandonar o teu irmão no decurso da obra, isso não é de Deus. Paulo disse: se saímos juntos, voltaremos juntos. Se é para glorificar juntos, vamos glorificar. Se é para apanhar juntos, Paulo, como cidadão romano, ele não podia apanhar de jeito e maneira. Mas Silas não era, o restante da comitiva não era. Então se vai apanhar um, vai apanhar todo mundo. Se vai ter festa, todo mundo vai participar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí agora, ele está diante de um rei, um desejo de chegar em Roma, pregar para os grandões de Roma. Só que ele percebeu, tem coisa que o intelecto não vai resolver, querido. Longe de mim te desestimular a estudar, pelo contrário, você sabe que sou um dos maiores incentivadores aqui. Quero mais que vocês cresçam, que vão longe, irmão, pisem nas nações. Estamos cheios de promessas, irmãos. Nós estamos cheios de promessas, irmãos. Aprenda línguas, idiomas, inglês, espanhol, aprenda o mandarim, aprenda. O conhecer não ocupa espaço, irmãos. Podem roubar seu carro, podem segurar sua casa, aquela família te expulsar lá do clã, mas o que você aprendeu jamais vão te tirar. Quem crê nessa palavra? Então, irmãos, cresça, aprenda, irmãos, se desenvolva, porque irmãos, aquilo que você vai aprender vai te valer no decorrer da sua caminhada. Paulo pisou em lugares que Pedro não pisou, irmãos. Não é que o que Paulo aprendeu não valeu, mas teve ocasiões que não adiantava ele usar palavras de sabedorias humanas. Ele não ia conseguir persuadir ninguém, mas quando ele começava a falar da cruz, irmãos, e como se fala da cruz sem experiências, como se fala da cruz sem se lançar para aprender, ainda que de uma forma errônea, ele viu o que aconteceu com Estevão. E o que fez Jesus levantar foi Estevão, cheio do Espírito e um coração perdoador. Tu acha que Paulo também não viu? Que agora ele está contando para o rei os seus feitos, as suas ações, as suas experiências. Aí ele vai dizer para o rei o que aconteceu com ele no caminho de Damasco, na estrada conhecida como Estrada da Graça em teologia. Quando ele vai muito enfurecido, irmãos, Paulo era um insano, irmãos. Paulo era um sádico.
Nem as crianças ele perdoava. Paulo matava, irmãos. Paulo não era que nem uns bandidinhos, não. Como eu me achava, graças a Deus, nunca matei ninguém. Paulo pegava, irmão, ele fazia mesmo, não tinha história não, era com ele. Mas Deus olha lá do céu, eu quero esse sádico. Eu quero esse. Paulo era um cara que deixava o capeta endemoniado, irmãos. Jesus quis ele. Pensa, quem é que disse que não vai converter lá mesmo? Quem é que disse que não vai entrar na igreja lá mesmo? Quem é que disse? Tem uma estrada da graça preparada para ele. Tem uma estrada da graça preparada para ela. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Sabe o que o rei disse para ele, Xavier? Xavier, Deus está visitando aquele quintal lá. Tem surpresa de Deus para ti, homem. Sabe o que o rei disse para ele? Paulo, se tu continuar falando, eu acabo me convertendo. Irmãos, os lugares que Paulo ainda não tinha pisado, todo mundo tinha curiosidade de conhecê-lo. Mas não aquele Paulo que estudou aos pés do rabino Gamaliel, não. Era o Paulo convertido e não convencido. Era o Paulo que falava as verdades das Sagradas Escrituras, que convencia a mendigos, a pobres, a endemoniados. A classe média alta e classe baixa se rendia ao que Deus usava aquele homem. Mas para essas coisas acontecer, tem uma regra que não pode falhar. Você precisa ser cheio. Você consegue imaginar a cena? As roupas de Estevão ensanguentadas. A Bíblia diz que Paulo não viu Jesus. Não aconteceu o encontro dele com o Senhor quando Jesus estava em carne na terra. Paulo não participou do caminho até o Gólgota. Paulo não viu. Mas a Bíblia diz que as roupas de Estevão ensanguentadas foram lançadas aos pés de Paulo. Essa imagem, segundo o historiador, nunca mais saiu da cabeça de Paulo. Irmão, se você não quiser levantar as mãos, não levante. Mas eu vou fazer uma oração aqui, irmãos, para que as nossas vidas sejam marcadas com memórias que nunca mais saiam da nossa mente. Para que todas as vezes que o diabo insistir em fazer você retroceder, a imagem venha à sua memória. Deixa eu te dizer um negócio aqui. As maiores lutas que Paulo atravessou não foi lá fora. Os inimigos da igreja gostavam de ouvir Paulo. Mas Paulo encontrou resistência dentro da casa do Senhor. Mas pastor, que igreja é essa? O problema não é a igreja. Deus escolhe pessoas para viverem determinadas experiências, para saber se de fato é o que elas querem. Paulo tirava de letra, meus irmãos. Olha que o homem tinha conhecimento, ao ponto dele dizer: meus irmãos, quantas vezes me fiz de tolo, quantas vezes me fiz de louco, quantas vezes me moldei na missão transcultural.
Quando a pessoa é obstinada, irmãos, quando a pessoa é determinada, quando a pessoa é resiliente, nada, nem ninguém pode pará-la. Experiências que marcaram a vida de Paulo, atitudes que não saíram da sua memória. E eu vou orar ao Senhor aqui, para que você receba, viva tais experiências. Mas eu não vou pedir para toda a igreja levantar, não. Eu quero orar por você que deseja viver uma experiência com Deus. Uma coisa eu tenho para te dizer: depois dessa experiência, a sua vida nunca mais será a mesma. Fique de pé. Lucas, tem algum louvor aí para a experiência, Lucas? Tem algum louvor aí que fale de experiência? Então vem, cadê? Relão, vamos todo mundo junto, vamos. Escute isso aqui, irmãos. Depois que Deus pegou Ezequiel, segundo o historiador, pelo cabelo, Marques, Ezequiel nunca mais foi o mesmo. E veio a minha mão e me levou a um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel não queria ir. Então deixa eu concluir aqui. Essa experiência você não quer viver, mas você vai viver. Ezequiel não queria, mas Deus o levou. E nunca mais Ezequiel ficou pelos cantos resmungando, ao ponto do próprio Deus falar com ele: filho do homem, ponte de pé e eu falarei com Ezequiel. Nunca mais, irmãos. Sabe por quê, queridos? Quem quer saber? A exegese do capítulo 37 de Ezequiel mostra a casa de Israel como um cemitério. E Ezequiel viu, ele sentiu o odor, ele sentiu a presença da morte, ele viu o estado de uma pessoa morta. E só quem passa no vale da sombra da morte pode testificar o que é de fato estar vivo. Ezequiel olhou e disse: eu não quero isso para mim, eu não quero viver isso. Irmão, você já viu alguém que estava firme na presença, desviado do caminho do Senhor? Irmãos, é a coisa mais horrível que tem. Porque o diabo pega a casa adornada, limpa, varrida, limpa, e ele vem com mais 6, se eu não me engano, ou mais 7, e ele preenche a casa. A pessoa que tinha ojeriza, palavrão, agora está xingando. A pessoa fumava um cigarrinho, já está no crack. A pessoa bebia alguma coisa de cerveja, agora já está bebendo purinha, irmãos, e está achando isso normal. O estágio de uma pessoa longe de Deus, de uma pessoa morta, ele é, irmãos, deplorável. Ezequiel não queria viver aquilo. Então Ezequiel nunca mais murmurou, nunca mais cruzou os braços, nunca mais quis levantar a voz ou entender que Deus estivesse errado em suas ações em algum momento. Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso viver a experiência. Fique de pé aí que eu quero orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Curva a sua serviço. Pode dar a introdução aí no hino, querido. Rabai. Adora, igreja. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto. Eu quero orar por você De onde vem socorro? que reconhece que andou sendo ingrato com Deus. Na rocha
Eu andei sendo ingrato com Deus. Falei coisas que não deveria falar. Agi de uma forma inadequada. Mas hoje eu recebo esta palavra e volto para o meu estado de gratidão. Cadê você? A esse eu convido aqui à frente. Cadê você? Que se arrepende das suas ações e faz as pazes com Deus pelo seu Espírito. Cadê essa vida? Cadê essa alma? Calabrando que faço, come daragaio. Irmãos, às vezes o negócio é pesado mesmo. Mesmo na tribulação, posso não. Duas vidas preciosas. Cadê a terceira vida? A terceira vida, a quarta vida. Em Deus eu posso. O diabo perdeu, querido. Perdeu. Quando tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Pois lá do alto vem a provisão. Perdeu, diabo. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Cadê você? Tenho testemunho. Às vezes as investidas são altas, irmão. As investidas são pesadas. Meu Deus, e quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei pra ti e na promessa que fez a mim, pra mim, eu olharei pro alto, de onde vem socorro. Céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus abertos. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Darei o testemunho e contarei ao mundo que tu. Quem pode declarar? Quem pode declarar? Quem pode declarar? De onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Vitória, Dudu. Vitória, Léo. Vitória, Anderson. Vitória. Isso, Sérgio. Marcos. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Baixinho pra gente orar pelos nossos irmãos. Andarabagai. Alabrando que faço isso. Cheio de calabadaraga. As investidas são muitas, irmãos. Os dardos voam a todo tempo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, está escrito, Salmos 34:7, acampa ao redor daqueles que temem a Deus, os guardando e os livrando de todo mal. E eu creio piamente nesta palavra. A Bíblia também diz no Salmos 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem crê nessa palavra? A Bíblia também diz que se por um caminho vier a investida, quem crê na vitória dos nossos irmãos? Quem crê na vitória dos nossos irmãos? E a você que não teve coragem de vir aqui,
Eu acredito que você também não tenha disparado nenhum tipo de palavra torpe, mas que tem recebido várias investidas do inferno. Permaneça firme. Permaneça firme, que logo, logo cantaremos o hino da vitória. Mas o segredo é olhar para o alto. O segredo é olhar para onde? Da onde veio o nosso socorro? Vem de quem? Que fez. Estende a mão para cá, queridos. Bondoso Deus, nós louvamos o teu nome uma vez mais, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor. Muitas das vezes nós nos reputamos como coitados e agimos com autocomiseração, mas o Senhor não se agrada dessas coisas. Todas as vezes que o Senhor permite uma luta, uma prova, é que o Senhor quer elevar o nosso nível, Senhor. O Senhor quer que a gente cresça. O Senhor quer que a gente se desenvolva. O Senhor está preparando soldados fortes para a tua obra. O Senhor está preparando soldados valentes para a tua obra. Homens, ó Pai, que toda adversidade, mas que se levantaram como os valentes do rei Davi. Homens que lutavam com 300, com 100 e permaneciam de pé. Homens, ó Pai, que não cansavam a luta, estavam prontos para a guerra. E eu profetizo, Pai, um exército poderoso se levanta. Porque todas as vezes que nós reconhecemos o nosso estado, o Senhor nos visita, nos anima e nos renova. Então eu profetizo o renovo da tua parte para a vida dos meus irmãos. Receba renovo, queridos. Receba o revestimento da parte do Senhor. Receba da parte de Deus os nutrientes necessários para continuar a jornada, os sais minerais celestial para permanecer firme no Senhor, revestido do seu poder. Receba da parte do Senhor. Seja cheio do Espírito. A Bíblia diz que Estevão era cheio. Tu que faz, tu come daragaio. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Tu que faço. Seja cheio do Espírito. Receba a presença dele. Receba a presença. Seja cheio do Espírito. Enche ele, Senhor. Enche ele do teu Espírito. Enche, meus seus moços jovens. Enche os mais experimentados. Glorifica o teu nome. Estica labadaragaio. Tu quer nome daragaio. Aleluia! 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 Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. E seus inimigos serão substituídos por um hino de vitória. Quem crê? Você tá fora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. E o segredo é confiar. O segredo é descansar. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vossas vidas e fiquem firmes. Amém? Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor, igreja. Pastora Patrícia.